A Câmara cancelou os passaportes diplomáticos de Alexandre Ramagem e de Eduardo Bolsonaro. Os dois tiveram seus mandatos cassados, né, no Congresso brasileiro, e agora veio essa decisão. São os passaportes diplomáticos dos políticos, né? Depois de eles terem mandatos cassados, é um procedimento praticamente normal, né, de dar sequência a isso. O passaporte dos filhos das esposas dos ex-parlamentares também foram cancelados. Eduardo e Ramagem já foram comunicados e devem devolver os documentos ao Ministério das Relações Exteriores. A medida foi tomada porque apenas parlamentares com mandatos ativos têm o direito de passaportes diplomáticos. Os dois deputados caçados estão morando nos Estados Unidos há meses e teriam entrado no país utilizando esses passaportes, que são passaportes de parlamentares. Essas são as informações da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes procurou essa daí que tinha justamente determinado esse procedimento que é normal dos deputados cassados. Vamos lá, o próprio Eduardo Bolsonaro já tinha dito que queria um outro caminho, porque ele quer continuar por lá, né? Mas esse cancelamento dos passaportes é um procedimento normal para quem é cassado, né, Sakamoto? Procedimento normalíssimo, é ato contínuo a cassação de tanto de Alexandre Ramagem quanto de Eduardo Bolsonaro. Né? Alternativo que eles queriam, olha, você não é mais deputado, mas continua aí usando os benefícios de ser deputado, seria equivalente do tipo, olha, você foi demitido, meu amigo, minha amiga, mas continua recebendo salário por 6 meses. Se você é demitido e pede para continuar recebendo salário de 6 meses, ou para continuar com crachá de acesso durante um tempo, ou qualquer outro benefício, né? Você pedir isso, seu chefe vai falar, ô meu amigo, tá doidinho, não tá? Então é a mesma coisa, né? Não tem como, isso faz parte da atividade parlamentar. Então o mesmo vale para os familiares, né? Ramagem, vamos lembrar que o Ramagem está com a família lá nos Estados Unidos, né? Eduardo Bolsonaro também está com a família nos Estados Unidos, nesses processos de autoexílio que os dois tiveram. Qual que são os Ok, ou seja, agora isso aí é ato contínuo, faz parte. Quais que são os próximos passos, Fabiola? Os próximos passos é Alexandre Ramagem ser extraditado do Brasil, porque ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada. Ele fugiu para os Estados Unidos para não cumprir a pena, né? Antes de ser expedida a ordem de prisão dele, é claro. Ele foi para fora, não quer estar fora para não cumprir pena. O Brasil está pedindo para os Estados Unidos para eles mandarem Alexandre Ramagem de volta, e isso vai ser um termômetro para o próprio Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro sempre se vangloriou de ter uma excelente relação com Donald Trump, com os Estados Unidos, com os aliados ultraconservadores, está sempre falando na CEPAC, né, o Congresso ultraconservador, é uma figura relevante nesse sentido do ultraconservadorismo latino-americano, não se sob dúvida nenhuma. Contudo, os ventos viraram, e viraram muito por culpa de Eduardo Bolsonaro. Né? Ele sempre teve, como eu falei, uma boa relação, inclusive com o presidente dos Estados Unidos, porém, né, ele incitou o governo norte-americano a mover sanções contra o Brasil, né? Houve o tarifaço a produtos brasileiros, que causou desempregos e fechamento de empresas, houve sanções a ministros do Supremo, como a própria Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E até o momento que a inflação começou a pesar nos Estados Unidos, Trump teve que começar a mudar um pouco o negócio, fazer, vamos voltar a conversar com o Brasil, estreitou a relação com o Lula, percebeu que gostava da história do Lula, não tô falando que ele gosta do Lula, ele gosta da história do Lula, se viu refletido em parte da história, a história de alguém que desce ao inferno, é preso, volta, né, dá a volta por cima. E aí ele começou, se encontrou com Lula, tudo, vem removendo sanções, vem removendo tarifas, removendo Magnitsky, né? O Eduardo Bolsonaro vem perdendo apoio, e agora é aquela coisa, né, Fabiola? Porque com o Trump não querendo também quebrar essa distensão com o Brasil, né, ele vai negar um pedido de extradição ao Alexandre Ramagem, sobre o Alexandre Ramagem, né? E essa é a questão. Muita gente acha que o Trump não vai comprar essa briga para proteger o Ramagem, né? E aí, se não proteger o Ramagem, acende a luz amarela para o Eduardo. O Eduardo hoje, para finalizar,
vamos lembrar, ele não é condenado, ele é réu num processo de coação no curso do processo penal da ação 2668, que é a ação por tentativa de golpe de Estado para tentar livrar a cara do pai dele lá no STF. Ele é réu. Ele citou o governo norte-americano e tudo isso mais. É réu, não é condenado. Mas a denúncia foi aceita de forma unânime pela primeira turma, e a gente conversa com o Supremo, né? E a gente está sentindo que há uma possibilidade, a chance dele de ser condenado é real, porque ele produziu provas contra ele mesmo, ele transmitiu provas contra si mesmo em lives nas redes sociais, em publicações, dizendo que ele, graças a ele, é que aquelas coisas estavam acontecendo. Então, o que acontece no final das contas é que há uma chance de Alexandre Ramagem ser deportado porque o Brasil está numa situação melhor que os Estados Unidos, e a pergunta que fica é, quando o Eduardo Bolsonaro for condenado, e ele deve ser condenado, se ele será extraditado ou não. Agora, se ele tiver que entregar esse passaporte agora, Sakamoto, ele fica ilegal lá nos Estados Unidos, né? No passaporte diplomático, ele tem um passaporte dele brasileiro, né, lá. Porque o diplomático é uma coisa, o brasileiro é outra, né? Você tem um passaporte nacional, você tem um passaporte diplomático. Aí você tem, não é o mesmo, né? Então, o passaporte diplomático foi cassado. O passaporte, digamos, o regular, oficial, normal, do cidadão, eles, ao que tudo indica, tem, porque não foram confiscados, ou se foram confiscados, eu não sei, né? Eu não saberia dizer. Mas eles teriam, em tese, o passaporte normal, né? E aí, a questão é, se o governo brasileiro pedir para extraditar, né, o governo norte-americano pode considerar isso aí, dado o que a situação deles muda, né? Só que eles têm 2 passaportes, Fabíola. O cerco se fechando. Eu vou me levantar para receber ela, maravilhosa. Esse é o lugar dela, né? O All News. Ela veio para esse lado. Ai, que chique. Boa tarde, Dani. Boa tarde, princesa. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News, nesse ritmo de Natal. Que está chegando mais cedo e tem Fabíola Cidral. Estou muito feliz, adorei. Muito feliz. Hoje e amanhã estaremos juntas no nosso All News Tarde. Mas vamos falar sobre essa situação do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro. Passaportes diplomáticos cassados, já era esperado. E agora, o que vem por aí, hein, Dani? No caso do Ramagem, o Sakamoto foi na mosca, né? Como sempre, porque a aposta na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, em quem está acompanhando os processos diplomáticos Brasil e Estados Unidos, é que o Ramagem seja deportado e não extraditado. Deportado por ter ingressado ilegalmente no país, uma vez que agora o passaporte diplomático dele está confiscado. O Sakamoto, no caso do Eduardo, tem uma diferença, que é a seguinte: o Ramagem, ele sai do Brasil quando ele já tinha tido os documentos apreendidos por conta do avanço da ação penal da trama golpista. O Eduardo Bolsonaro, não. O Eduardo Bolsonaro tem os 2 passaportes, o diplomático e o pessoal, porque quando ele deixa o Brasil rumo aos Estados Unidos, nem sequer investigado ele era, lembra? Ele vai para os Estados Unidos fazer aí essa campanha contra o Brasil e contra as instituições brasileiras, sem que nem sequer investigado ele fosse. A partir daí é aberto o inquérito por coação no curso do processo, ele é denunciado, esse inquérito vira uma ação penal, ele acaba agravando a situação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje já preso com condenação transitada em julgado. Então, no caso do Ramagem, a aposta de que, como a extradição é um processo muito longo, ele seja deportado por ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos forem fazer esse gesto, o mais rápido seria via deportação. No caso de Eduardo Bolsonaro, é diferente. Por quê? Porque ele tem os 2 documentos. Ele foi para lá, para os Estados Unidos, quando nem sequer investigado ele era. Então, o passaporte que ele usou, seja o diplomático ou o pessoal que ele usou para entrar nos Estados Unidos, se foi o pessoal, estava ali ainda apto, digamos, lícito. Não foi como Ramagem que se valeu ali de um subterfúgio para poder ingressar em solo americano, Fabíola.